Boa noite, nossos companheiros e amigos de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos e voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. É uma instituição espírita onde se estuda e pesquisa as obras de Allan Kardec. Instituição Adolfo Bezerra de Menezes, que há quase 40 anos que vem contribuindo com a paz que o Espiritismo nos apresenta e que vem ajudando a comunidade limoeirense, a comunidade material e, sobretudo, a comunidade espiritual dos espíritos que ainda permanecem desencarnados, mas ainda permanecem na atmosfera do nosso município. E o Bezerra de Menezes, que prega a doutrina espírita de Allan Kardec, traz essa contribuição para todos os encarnados e os desencarnados. Hoje, que é dia 27 de fevereiro de 2022, o tema de hoje é no Livro dos Espíritos, no capítulo 3º, e a partir da questão 149, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre a alma depois da morte, sua individualidade depois da morte e a vida eterna, quer dizer, a vida onde habitam os espíritos, que é uma vida que não tem fim e que se constitui de diversos planos espirituais, para onde vão as almas dos mortos, cada uma de acordo com os seus merecimentos e com o gênero, o tipo de vida que levaram aqui na Terra. E então, o tema de hoje é a alma após a morte. E na questão 149, nós vamos logo direto ao tema do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta o que sucede, o que acontece, o que ocorre com a alma no instante da morte. Aí os espíritos superiores que Allan Kardec entrevistou, eles respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Isto nos mostra, esta resposta, que nós não ficamos aqui para sempre. Não somos daqui. Aqui nós somos passageiros que estamos temporariamente aqui na Terra pela reencarnação e depois retornaremos para a nossa pátria de origem, que é a eternidade, o mundo dos espíritos, das almas libertas do cárcere, da cadeia do corpo. É isto que os espíritos superiores respondem a Allan Kardec. Volta a alma a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Quer dizer, todos retornaremos a essa pátria, porque não somos daqui, somos viajores das estrelas, dos mundos. Mesmo porque o Espiritismo matou a morte, não existe morte. E um dos fundamentos do Espiritismo é a imortalidade da alma. Deus não nos criou para a matança, porque Deus não é marchante e nem tem matadouro. Ele nos criou para o infinito. O corpo é passageiro, é a habitação da nossa alma,
é a casa onde habita a nossa alma. Diríamos melhor, à luz do Espiritismo, é uma cadeia. E nós, espírito, estamos nessa cadeia. Com a morte, nós nos libertamos dessa cadeia. Essa cadeia chama-se corpo, volta para a terra, mas a alma, o habitante deste corpo, que é o preso, ele volta a ser livre no mundo espiritual. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. E na questão seguinte, Allan Kardec volta a perguntar: a alma após a morte conserva a sua individualidade? O que é que se compreende por individualidade? Individualidade é o conjunto de tendências, memória, faculdades da alma de uma forma geral, inteligência, consciência, faculdades em geral, memória, razão, discernimento, caráter e coisas do tipo que não pertencem ao cérebro e nem pertencem ao corpo material, são da alma, sentimento de amor, de ódio, ressentimento, mágoa, egoísmo, orgulho, ambições, tudo isto, avareza, tudo isto pertence ao espírito, à alma, e não ao corpo material, mas sim à alma. Isto, no conjunto, é o que se constitui a individualidade. Aí Kardec pergunta: a alma depois da morte, quer dizer, quando retornarmos pela morte ao mundo espiritual, nós conservamos essa individualidade, que é esse conjunto de coisas? Essa é a pergunta. E os espíritos, então, respondem: sim, jamais a perde. Que seria ela, a alma, depois da morte, se não conservasse a sua individualidade? E na questão seguinte, que é um desdobramento da primeira, Kardec insiste no tema: como comprova a alma? Como comprovaremos, depois da morte, a alma, a nossa individualidade? De que forma? Como? Se estamos mortos, não é? Uma vez que não tem mais corpo material, como conseguiremos comprovar? Aí os espíritos, com muita sabedoria, respondem: continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, que se chama o quê? Perispírito, que Allan Kardec deu o nome de perispírito, é o corpo espiritual, de que fala as escrituras sagradas pela boca de Paulo o apóstolo. Paulo diz nas escrituras que o homem tem corpo terrestre, esse material, e corpo celeste. Com a morte, morre, desaparece o corpo terrestre, sobrevive o corpo celeste, que todas as doutrinas orientais pregam esse corpo espiritual de que fala a Bíblia. Não é só Paulo o apóstolo que fala desse corpo, que Allan Kardec chama de perispírito, corpo etérico, corpo etéreo, que acompanha o espírito em qualquer grau de evolução ou qualquer lugar do universo. Este corpo espiritual, que é uma cópia deste corpo material, sobrevive à matéria. É através dessas aparições das almas dos mortos que nós comprovamos que estamos vivos, que continuamos com a individualidade. Vamos ver o que é que o Espírito diz aqui? Continua depois da morte a ter um fluido que se chama o perispírito. Esse fluido, quando o espírito reencarna, ele é extraído, não é? Ele é emanado do fluido cósmico universal que forma a atmosfera do planeta que nós estamos habitando. E todos os mundos têm a sua atmosfera espiritual, formada dos fluidos cósmico universal. É isso aí.
E na questão seguinte, que é um desdobramento desta, Kardec insiste: ora, a alma nada leva consigo deste mundo? Ou a alma leva os seus tesouros daqui, tesouros materiais, para o depois da morte? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos superiores respondem: nada. Nada. A não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor depois da morte. Lembrança cheia de doçura, lembrança deste mundo, dos seus parentes, seus amigos, lembrança daqui ou de amargor, conforme o uso que a alma fez da vida. Se o indivíduo aproveita a vida material aqui para fazer o bem, então ele leva para o mundo espiritual a doçura desta encarnação. Mas se ele foi um acelerado, um mau, um perverso aqui na Terra, ele leva os amargores resultantes do tipo de vida que ele levou aqui na Terra, mostrando que cada um constrói a sua própria vida. Cada criatura constrói o seu próprio destino. Cada espírito reencarnado ou desencarnado, ele é que constrói a sua felicidade ou a sua infelicidade. Deus não cria nada, deixa para ele, para tomar o seu destino e as suas decisões. Aí o espírito responde: quanto mais pura for a alma, levou um tipo de vida de pureza, um Chico Xavier como exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, como outro grande exemplo cristão, diríamos mais, Francisco de Assis, e outros do nível espiritual e moral, de virtudes. Esse leva para o mundo espiritual não tesouros materiais que ficam aqui, mas os tesouros de quê? Da doçura de vida, baseado no bem e na caridade que praticaram aqui na Terra. E um dos grandes exemplos era o Chico Xavier, espírita, cristão. Aí diz mais, Allan Kardec volta a perguntar, vamos ver o que Kardec volta a perguntar. Na questão 151, Kardec pergunta: que pensar da opinião daqueles que dizem que depois da morte a alma retorna ao todo universal? Que teoria é essa? É a teoria do panteísmo. Panteísmo, que é uma variedade do materialismo, que diz que o indivíduo tem alma, mas essa alma é uma energia no homem, que depois da morte essa energia volta para o todo universal, como uma xícara d'água, na comparação, que a gente tira do mar e depois devolve ao próprio mar, se mistura. Quer dizer, não tem individualidade. É o panteísmo. A doutrina espírita ensina diferente, que cada um tem a sua individualidade. E no universo não existe um espírito igual ao outro. Todos são desiguais. Não existe um igual ao outro, como as impressões digitais aqui na Terra. Nós temos quase 8 bilhões de habitantes, mas nenhum homem, nenhuma impressão digital é igual a outra. E nenhum homem é igual ao outro. Essa é a resposta dos espíritos. Aí ele diz: o conjunto, que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Aí os espíritos respondem: o conjunto dos espíritos, no universo todo, não formam um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, na comparação, és parte integrante dela, mas, não obstante, conserva sempre a tua individualidade. E assim são os espíritos no universo todo. Não tem um igual ao outro. Aí continua Kardec, na 152, para estudo. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Qual é a prova? Que nós, depois da morte, daremos ao mundo, como espírito, como alma, aos nossos parentes, nossos amigos. Que prova poderemos dar a ele
de que não morremos, de que estamos vivos no outro lado da vida. Isso é o que Allan Kardec pergunta, e os espíritos superiores, dentro da sua sabedoria, respondem: não tendes essas provas, Kardec, nas comunicações dos espíritos, nas manifestações das almas dos mortos, nas aparições que eles fazem desde o começo da humanidade para provar a sua individualidade e a sua imortalidade? Ó, a resposta de sabedoria dos espíritos. Ele responde: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis dos espíritos? Se não fosse cegos, está falando para os materialistas, para os ateus, verias. Se não fosse surdo, está falando para os materialistas e os ateus, ouvirias. Pois que muito frequentemente uma voz dentro da consciência vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. São os espíritos que nos acompanham, que estão ao nosso lado, que falam na nossa consciência através da inspiração, dos pensamentos. Essa é a prova de que continuaremos vivos no depois da morte. E agora a questão seguinte, que Allan Kardec faz outra pergunta. Aliás, Kardec faz um comentário complementar. Ora, os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. O todo universal é justamente essa doutrina panteísta, materialista, não é do espiritismo, é panteísta, do todo universal, que o indivíduo morre e sua alma volta para o todo, se mistura lá sem individualidade. Aí Kardec faz o comentário: os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal e se perde lá, estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota de água que cai no oceano, a alma perde ali a sua individualidade. Estão certos esses, se por todo universal entende o conjunto dos espíritos espalhados pelos mundos no universo. Aí eles acertam, mas se não estão errados. Conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento distinto, separado um do outro, como aqui na Terra. Ora, se as almas se confundissem numa grande mistura, no depois da morte, só teriam as qualidades de todo o conjunto. Nada as distinguiria uma das outras. Careceriam elas de inteligência, de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações dos espíritos, das criaturas que morreram, denotam as almas, as comunicações mostram ter consciência do seu eu e da sua vontade própria. Ora, a diversidade farta, abundante, infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituir individualidades diversas. As almas se comunicando, as almas dos mortos. Ora, se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, para onde as almas vão se misturar, a absorver todas as individualidades, não é? Esse todo seria uniforme. E então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas, mas na realidade não. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, lá onde, na eternidade, no mundo das almas, lá existem também sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, espíritos levianos e ponderados, maus e bons, perversos, benévolos e ponderados, etc. Patente se faz que eles são seres distintos, os espíritos,
como os homens aqui na Terra não são iguais, são distintos. Ora, a individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres, esses espíritos, que são as almas dos homens que viveram aqui na Terra, provam a sua identidade. Eles se identificam. Como? Por indicações incontestáveis, particularidades individuais, verificáveis, referente às suas vidas terrestres. Através de quê? Das comunicações, através dos médiuns, que vêm desde o começo da humanidade. E Allan Kardec finaliza. Ora, a individualidade da alma nos era ensinada no passado, em teoria, como um artigo de fé. Apenas era uma crença, mas agora a ciência do Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material, porque prova através das comunicações dos Espíritos. E então, meus prezados companheiros e amigos, nós vamos encerrar aqui o nosso programa com mais duas perguntinhas de Allan Kardec, não é? 153. Aí Kardec pergunta aos espíritos superiores em que sentido se deve entender a vida eterna. Em que sentido? E os espíritos superiores respondem: a vida do espírito é que é eterna. A vida do corpo é passageira. É passageira. Mas a vida da alma, a vida do espírito, é eterna, é infinita. Deus não criou os espíritos para matá-los, destruí-los. Deus criou, mas na hora que cria, aquela alma se torna infinita, jamais terá fim. A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é passageira, transitória. Quando o corpo morre, a alma dá retorno a quê? A vida eterna, a pátria espiritual, de onde se apartara momentaneamente para viver aqui na Terra. E Allan Kardec encerra na última pergunta: não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros? A dos espíritos que atingiram a perfeição? Porque esta é a meta de todos os espíritos criados por Deus. É todos se tornarem puros pelas sucessivas reencarnações. Aí Kardec pergunta: não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Não seria melhor assim? Aí os espíritos superiores respondem: essa é antes a felicidade eterna. A dos espíritos puros, os anjos, os arcanjos, que atingiram a essa pureza através das sucessivas reencarnações. Não foi Deus que criou anjo e demônio. Não, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Colocou na matéria para se sobreporem à matéria através da evolução e do aperfeiçoamento pelas reencarnações, até atingir a perfeição, que se chama a felicidade eterna, o que as igrejas chamam de salvação. Mas não é dada, é conquistada pelos espíritos, não é Deus que dá de presente, nem Jesus veio dar de presente, é uma conquista, a felicidade eterna. Aí os espíritos respondem: essa é antes a felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. E aqui nós encerramos o nosso programa, Encontro com o Espiritismo. E o tema de hoje, para estudo e reflexão, e tirar das criaturas o medo da morte, porque nós não somos daqui e retornaremos vivo e bem vivo para o mundo dos espíritos e continuaremos lá com a nossa individualidade, amando, odiando,
com todas as faculdades que tínhamos aqui na Terra. E o corpo foi para o cemitério. Muita paz para todos.